Olá, pessoal, mais uma vez vamos retomar aqui nossas aulas. Vamos para a aula 6, que tratará objetivamente sobre paralelismo de retas no espaço, tá bem? Claro, lançando sempre mão de que sejam, verdades os resultados de paralelismo de retas no plano, que vocês viram lá em Geometria 1, certo? Ao final dessa aula, eu resolvo um exercício que foi dúvida de algumas pessoas que entraram em contato comigo, tá? Eu deixo aqui bem detalhado, vocês podem usar para reescrever as ideias que eu coloquei aqui na solução que vocês vão me entregar, tá bem? Vamos lá, tá aqui o conteúdo da nossa aula, vamos tratar de paralelismo de retas e de mão dos resultados e da noção de retas paralelas no espaço, a gente vai poder construir o nosso segundo poliedro. Vamos construir o paralelepípedo, que sua construção é baseada na noção de retas paralelas no espaço. Assim como um paralelogramo, ele é construído a partir da noção de retas paralelas em um plano. Tudo bem? Vamos lá. Primeira definição, O que seriam retas paralelas no espaço? Então, duas retas vão ser ditas paralelas no espaço. Primeira coisa que é necessário ter para elas serem paralelas é que elas não possuam nenhum ponto em comum, que elas não se toquem, tá bom? E depois que elas estejam contidas no mesmo plano. Sim, no espaço existe a possibilidade de você ter duas retas que não se tocam e não estão no mesmo plano, tudo bem? Nesse caso, elas têm um nome específico, tá? Se duas retas não se tocam, não tem pontos em comum no espaço e não estão no mesmo plano, estão em planos distintos, elas são chamadas de retas reversas, tudo bem? Da definição 1, é imediato que duas retas paralelas determinam um único plano. Por quê? Eu estou falando que isso é imediato. Porque, volta na definição, duas retas do espaço são ditas paralelas, se não possuem nenhum ponto comum e estão contidas no mesmo plano. Então, se são paralelas, elas estão no mesmo plano. Se são paralelas, elas definem um único plano, estão no mesmo plano, tá bem? Visto que, se elas pertencerem a planos distintos, já temos uma outra definição para elas, um novo nome, São retas reversas. Então, veja só como isso faz sentido, Você tem duas retas paralelas, se você supor que elas não estão no mesmo plano, você toma um ponto aqui, na reta S, aí veja, você vai ter uma reta R e um ponto que você tomou lá naquela reta S, tá bom? Tem um teoremazinho que fala que uma reta e um ponto determinam o mesmo plano. Você faz a reflexão também para a reta R. Você limpa esse ponto A de S aqui e bota o ponto A na reta R. Aí você vai ter a nova reta, no caso a reta S e um ponto. Uma reta e um ponto determinam um plano. E veja que uma ideia confronta a outra e, na verdade, as duas retas paralelas têm que determinar necessariamente o mesmo plano alfa. Tá bom? Só uma justificativazinha aí, à luz do que a gente já viu. Dessa definição, ela vai estender aquele postulado de Euclides sobre retas paralelas. Que postulado vai ser esse? No caso, era um postulado, vamos colocar aqui como um teorema, só colocando uma substituição, onde era, no caso, uma situação no plano, vai ser uma situação no espaço, que é a seguinte: por um ponto A fora de uma reta R, pode-se traçar uma única reta S que seja paralela a R. Lembra desse resultado no plano, Dado uma reta R no plano e um ponto fora de R, tudo no plano, existe uma única reta paralela a R que passa pelo ponto A. Então, tenham na cabeça a mesma ideia, só que isso para o espaço. No espaço isso é válido. Dado uma reta R no espaço
e um ponto fora dessa reta R, um ponto A, existe uma única reta S que é paralela à reta R passando pelo ponto A. Tudo bem? E vamos caminhar para a demonstração desse teorema aqui. A gente tem que fazer aqui existência e unicidade, né? Vamos aqui ver como isso acontece. Vamos lá, vamos considerar aqui uma reta R e um ponto fora dela. Isso é a hipótese do teorema, nada foi acrescentado aqui. A partir disso, está aqui nosso desenho, uma reta R e um ponto fora de R. Pelo teorema 2, você tem uma reta e um ponto. Uma reta e um ponto determinam um único plano alfa. E está aí o plano alfa determinado pela reta R e pelo ponto fora dela. Tudo bem? Então já temos uma reta e um ponto em um plano. Veja, estamos caminhando para colocar a situação na situação plana para a gente poder lançar a mão do postulado de Euclides. Veja, se S, né, vamos considerar que seja S a reta, né, paralela a R, né, passando aí pelo ponto A. Vou chamar ela de S. Vamos mostrar que essa reta é única. Mas antes, por que ela existe? Né? Porque no plano, né, se você tem um ponto e uma reta R, veja que R e esse ponto A estão num plano alfa, passa uma reta paralela a R em A. Tudo bem? Então vamos mostrar que ela é única. Como é que a gente supõe, como é que a gente prova em matemática que um objeto é único? Basta supor que tem dois. Então vamos supor outra reta S' que seja também paralela a R e que também passe pelo ponto A, e veja a confusão que isso dá, tá bom? Então, vai existir outro plano alfa' contendo R e S'. Ok? Por quê? Porque duas retas paralelas determinam um único plano, né? A gente já tem isso de mão do início. Mas veja, esse novo plano, que seria alfa', ele também ia conter a reta R e o ponto A, só que R e A já determinaram o único plano alfa. Dessa forma, os planos alfa', que a gente está conversando sobre ele aqui, e o plano alfa que está desenhado, eles coincidem. Tá? Não tem como sair disso. Dessa forma, nesse plano alfa aí, S' é uma paralela a R passando por A. Opa, mas temos um conflito aqui, né? Porque nesse plano, S' é uma paralela a R passando por A. Mas se isso acontece no plano, ora, uma reta, e no caso, por uma reta R e um ponto A, passa apenas uma reta paralela a essa reta R pelo ponto A, tá bem? Esse é o postulado de Euclides. Então, S e S' fatalmente devem coincidir, tá bom? E a gente mostra a unicidade aí dessa reta S paralela a R passando pelo ponto A, no espaço dessa vez, tá bem? E a gente vai depois aqui, vamos discutir, eu acho que eu vou deixar como exercício, tá bem? Que no espaço vale a transitividade do paralelismo entre retas. O que é que eu quero falar com isso? Que se você tiver uma reta S paralela à reta R e por sua vez a reta R for paralela a uma terceira reta T, então a primeira reta R vai ser paralela à reta T. Veja que acontece aqui a propriedade de transitividade para o paralelismo. Vou deixar isso aqui como um exercício, eu vou trazer na nossa lista futura. Tudo bem? Então, de posse da ideia de retas paralelas no espaço, a gente pode construir finalmente o nosso segundo poliedro, que vai ser o paralelepípedo, bom? Que é um sólido aí espacial de 6 faces. Vamos considerar de onde a gente parte para construir um paralelepípedo. Vamos considerar 3 segmentos de retas
não coplanares, tá bem? AB, AD e AE. Então, não coplanares significa que pelo menos um dos três, né, sai do plano determinado por 2. Ó, AB e AD determinou esse plano aqui que eu desenhei para vocês. E tá aqui tem que ser um terceiro para os três não serem mutuamente coplanares. Se você pegar aqui o AE e o AD, determina um plano, mas só que o AB ele sai, né? Espero que vocês tenham entendido a ideia de esses segmentos de retas não serem coplanares. Então, pelo ponto B, aqui, vamos passar o segmento de reta paralelo a AD. Então, por B, eu vou traçar aqui, ó, BC paralelo a AD. E por D, pelo ponto D, eu vou passar aqui o segmento DC, que é paralelo a AB. Tudo bem? E assim a gente forma o paralelogramo ABCD. Certo? Da mesma forma, passando por, no caso, paralelo ao segmento de reta AE, vou passar aqui, ó, por B, C e D, o segmento de reta passando por B, que é paralelo a AE, o segmento de reta passando por C, que seja paralelo a AE, e o segmento de reta passando por D, que seja paralelo também a AE. A gente tem essa estrutura. E assim, a gente, sobre esses segmentos de reta, sobre essas retas aqui, a gente vai tomar um segmento de reta que seja de igual comprimento a AE. Então, eu marco o ponto F aqui, de forma que esse segmento seja igual a esse. Marco o ponto G, de forma que esse segmento aqui seja igual a esse. E marco o ponto H, de forma que esse segmento DH seja igual a AE. Então, tomando os segmentos de reta aí iguais a AE. Que é importante que esses segmentos de reta sejam contidos no mesmo semi-espaço, né, que está contido no segmento AE. Veja que aqui você tem esse plano aqui, que divide o espaço nesse semi-espaço aqui e nesse semi-espaço. Então, vamos pegar esse segmento de retas todos aqui no mesmo semi-espaço do segmento AE. Claro que eu poderia pegar aqui um segmento de reta, pegaria o ponto G aqui embaixo, e o segmento de reta seria paralelo e de comprimento igual ao AE, estaria funcionando. É por isso que é interessante essa imposição, de que todos esses segmentos estejam no mesmo semi-espaço que contém o ponto E, que seria isso aqui. Então, você cria essas arestas aí. Então, obtendo assim os pontos F, G e H. Por fim, o que a gente faz? Vamos traçar os segmentos EF, FG, GH e HE. E aí, a gente tem construído o que a gente chama de um paralelepípedo, que é um poliedro convexo. O que é um poliedro ser convexo, pessoal? Significa que cada face dele determina um plano, certo? E o poliedro vai estar totalmente contido em um semi-espaço, tá? Determinado pelo plano contendo cada um de suas faces. Exemplo. Olha aqui, ó. Essa face determinada por ABC. Determina um plano aqui, ó, esse plano, e veja, traça o plano e o poliedro está totalmente contido do lado de cá. Se você passasse um plano aqui, ó, em BCGF, passa esse plano aqui, né? Veja que o poliedro ficaria contido totalmente de um lado do semi-espaço. E assim por diante. Vamos aqui observar, né? Que as retas determinadas pelas arestas AE e BC. AE e BC. Elas, em particular, tá bem? Eu queria trazer aqui um exemplo. Elas não são paralelas. Olha, de novo. Vamos olhar aqui. Observe as retas AE. Aqui, ó. As retas AE, tá aqui. E a reta BC, essa daqui, ó. Olha o que acontece, pessoal. Elas não se tocam. Não se tocam.
mas elas não são paralelas. Elas não são concorrentes porque não se tocam, veja só, não se tocam. Elas são, na verdade, um exemplo de retas reversas. Então tá aqui, ó, a reta determinada por AE e aqui, ó, BC. Tudo bem? Então, pessoal, no espaço, o ângulo formado por duas retas concorrentes, assim como na geometria plana, se trata do menor ângulo formado entre elas. É a mesma ideia. E se essas retas forem reversas, como é que a gente determina o ângulo entre retas reversas? Como seria essa ideia, né? Vamos trabalhar para construir essa noção. Né? E se elas forem reversas, como é que a gente vai determinar o ângulo entre elas? Que elas não se tocam e não são paralelas. Então existe aí um ângulo entre elas. Como a gente vai determinar esse ângulo entre elas? Esse teorema aqui nos garante como fazer, certo? Vamos tomar aqui dois pares de retas, R e S, R' e S', que elas sejam concorrentes, tá bem? Ou seja, R e S são concorrentes e R' e S' também são concorrentes. De forma que R e R', né, são paralelas entre si, assim como S e S' também sejam paralelas entre si. O resultado é que o ângulo formado por R e S, né, é igual ao ângulo formado por R' e S'. Tá bom? Vamos ilustrar? A demonstração vai vir um desenho e a partir desse desenho vocês vão entender melhor o que está enunciado no teorema, certo? Qualquer necessidade, olhem o desenho que eu vou fazer, volta um pouco o vídeo e associe as frases ao desenho feito, tá bem? Vamos lá. Então tá aqui, ó, dois pares de retas, R e S concorrentes, S e R' também concorrentes, perdão, aqui cortou aqui o R, eu não vi na edição, mas aqui você tem a reta R', de forma que R é paralela a R' e a reta S é paralela à reta S', tal qual o teorema mandou a gente fazer. Então temos um esboço dessa forma aí, tá bom? Então, de acordo com as hipóteses, temos o seguinte esboço. Vamos pegar aqui o A como sendo o ponto de interseção das retas R e S. Olha para o desenho, ponto A. E o ponto B como sendo o ponto de interseção das retas R' e S', como está desenhado. Sobre, né, as retas R e S, né, vamos tomar aqui um ponto A em S e um ponto A1 sobre R, tá bom? E sobre as retas R' e S', vamos tomar os pontos B1 e B2, tá bem? Veja que A e B, né, determinam um segmento de reta, né? A e B, dois pontos determinam uma reta. Então vamos pegar aqui a reta A e B, no caso o segmento de reta. E vamos tomar aqui, passando por A1, por esse ponto A1, vamos passar o segmento de reta, né, que vai ser o segmento de reta A1B1. E aqui, ó, por A2, vamos passar aqui o segmento de reta, tá bom? Que vai ser paralelo a AB e vai passar por B2. Então, ambos a gente toma com esse cuidado, né? Antes de continuar aqui, tem uma observação a se fazer, certo? Você toma aqui A1 e A2, no momento que você passa o segmento de reta passando por A2 paralelo a AB, naturalmente você vai conseguir o B2, certo? E você tomando apenas aqui o A1, no momento que você passa o segmento de reta paralelo a AB passando por A1, você consegue aqui o B1 também, tá bom? Então, por construção, está funcionando. Seguindo aqui com as ideias, perceba que os quadriláteros A1, B1B, então A1, A1, B1B, o outro vai ser A2, B2B, e o último vai ser o A1,
A2, B2, B1, eles são paralelogramos. Por quê? Porque segmento B1 é paralelo a A1, assim como AB é paralelo a B1. Certo? A mesma análise você faz para os outros paralelogramos. São paralelogramos, tá bem? Assim, ó, perceba, o segmento de reta A1, então A1, ele é igual ao segmento de reta B1. O segmento de reta A2, esse aqui, ó, ele é igual ao segmento de reta B2. E por fim, o segmento de reta A1, certo? A1, B1, esse aqui, ó, A1, B1, ele é igual ao segmento de reta A2, B2. Opa, tem algo interessante acontecendo aqui, né? Logo, esses triângulos aqui, ó, A1, A2, ele vai ser igual ao triângulo B1, B2. Lembra que na aula passada eu comentei que para o espaço valem todos os postulados de congruência de triângulos? Então veja que esses triângulos aqui, eles têm lados iguais, logo eles são triângulos iguais, tudo bem? Se eles são iguais, obviamente, esse ângulo aqui formado pelo ponto A vai ser igual ao ângulo B. Ora, o que isso quer dizer para a gente? Quer dizer que o ângulo formado entre R e S é igual ao ângulo formado entre S' e R', mostrando que o ângulo formado por R e S é igual ao ângulo formado por R e R', e você tem o teorema. Mas antes veja, olha, a reta R, ela é reversa à reta S', pessoal. Tá bom? Então, como é que eu determino o ângulo formado entre R e S' que são reversas? Muito fácil. Paralela à reta R, você passa aqui, ó, uma R', tá bem? Passando aqui pelo ponto B, ó. Dessa forma, o ângulo formado por S' e R vai ser igual ao ângulo formado por R e S', que são retas reversas. É assim que a gente determina o ângulo entre retas reversas, tá bem? A chave está nesse teorema. Volte um pouco a demonstração, olha para a figura, pausa o vídeo, dá print para você colocar bem na cabeça a construção, se baseie e reveja meus argumentos até você compreender, tá bem? Essa ideia é muito interessante para a gente fazer uns exercícios que a gente vai trazer depois. Para finalizar, né, a parte de conteúdo da aula, vamos fazer uma reflexão sobre perpendicularidade e ortogonalidade. São duas coisas diferentes quando você vai para o espaço, pessoal. Quando você está num plano, os dois conceitos se confundem, né? Porque um sistema, né, duas retas que são perpendiculares no plano, necessariamente, elas são ortogonais e vice-versa, né? Porque elas se tocam fatalmente. Só que no espaço não. No espaço você consegue ter duas retas, no caso reversas, que não se tocam, mas mesmo assim elas formam um ângulo de 90 graus, tá bom? Que é a chamada ortogonalidade. Então, em suma, duas retas perpendiculares são retas que, primeiro, se tocam e formam um ângulo de 90 graus. E duas retas ortogonais, elas não necessariamente se tocam. Ortogonais significa apenas que elas formam um ângulo de 90 graus entre elas. Podem ser reversas ou concorrentes, tá bom? Então tem essa diferença aí. Perpendicular se toca, ortogonais não necessariamente, tá bem? Fim da aula, vamos resolver aqui um exercício que muitos me perguntaram, tem um monte de dúvida. Inclusive, pessoal, eu peço que quando tiver dúvida, coloca no Classroom, sabe? O pessoal tá entrando em contato direto comigo e pode passar despercebido. E quando coloca no Classroom, embaixo da lista de exercício, todo mundo consegue ver. E evitem também fazer comentários pessoais. Deixem que os outros colegas também vejam sua dúvida,
porque talvez seja a mesma dúvida deles e assim a gente consegue manter a unidade da turma, todo mundo junto, numa questão só, tá? E em suma, o exercício que eu trago é esse aí, né? Dadas 3 retas distintas, né? Se eu não me engano, o exercício fala assim, você tem um conjunto de retas onde pelo menos 3 são distintas, né? E o foco do exercício é nessas 3 retas, então eu reescrevi assim. Dadas 3 retas distintas, onde 2 quaisquer são concorrentes, mostre que elas estão no mesmo plano ou passam pelo mesmo ponto. 2 possibilidades. Então, ou elas estão no mesmo plano ou passam pelo mesmo ponto. Vamos resolver esse exercício? Solução aqui. Primeiro, vamos considerar aqui 3 retas distintas, R, S e T. Olha a situação. De forma que R, está aqui a reta R, ela corta S e corta T, está aqui. A reta S, ela corta a reta T e corta a reta S. E a reta T, por sua vez, também corta S e corta R. Veja, 3 retas distintas, onde cada uma delas é concorrente a outras 2, como manda o teorema. Então, a ideia que se cria, o desenho que se consegue com essa informação é esse, tá bom? E temos aqui esse esboço que já foi colocado. Ora, pessoal, digamos que R interceda em R corte a reta T no ponto A, R corte a reta S no ponto B e S corte a reta T, digamos, no ponto C. Aqui há um abuso de notação, eu coloquei reta intercedendo outra, R interseção R igual a A. Aqui caberia um conjunto composto apenas pelo ponto A, tendo a noção de que R é uma reta e T também é uma reta, e são um conjunto de pontos. Então aqui mereceria uma chavezinha, deixei assim por simplicidade também. Então, digamos que A, B e C sejam os pontos de interseção dessas retas. Perceba que dessa forma os pontos A, B e C, eles não podem ser colineares, né? Então, pelo postulado do nosso início do curso, 3 pontos no espaço que não são colineares, eles determinam um único plano alfa, e está aqui o plano alfa. Perceba o seguinte, o ponto, né, alfa possui 2 pontos de cada reta. Então, perceba, como alfa possui os pontos A e B da reta R, então, por um teorema nosso, que a gente demonstrou, né? Então, se alfa possui 2 pontos da reta R, então ele possui toda a reta R. Como alfa possui 2 pontos B e C da reta S, então alfa possui toda a reta S. E como alfa possui 2 pontos A e C da reta T, então alfa possui toda a reta T. Dessa forma, essas 3 retas estão contidas no mesmo plano, que era o que o exercício pedia. Uma parte dele, né? Temos outra situação, né? Que seria a mesma situação. Vamos considerar 3 retas distintas, R, S e T. Dessa forma, né, de forma que R corta a reta S e a reta T, S corta a reta R e a reta T, e a reta T corta, por sua vez, R e T. Temos outra possibilidade de desenho, né? Que é essa daqui, ó. Perceba, a reta R corta de uma vez só S e T, a reta S corta de uma vez só R e T, e a reta T, de uma vez só, ela corta S e T. Ou seja, nessa possibilidade de esboço, é a possibilidade onde todas elas passam por um único ponto, que é a segunda parte do exercício, tá bom? E fica aí demonstrado e resolvido o exercício bem argumentadozinho para vocês. Tá bem? E segue o exercício. Era isso que eu tinha para hoje. Desculpe pela aula longa, mas vamos manter um volume maior de conteúdo para a gente adiantar logo o curso. Tá? Forte abraço. Tchau, tchau.